Bom, agora a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nosso contato é com o deputado Alexandre Ramagem, que é alvo dessa operação da Polícia Federal. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Deputado, o senhor concedeu uma entrevista agora há pouco em um veículo de comunicação, dizendo que o senhor teve acesso recente ao parecer do Ministério Público e também à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual a acusação que pesa contra o senhor? Bem, primeiro que a gente verifica, tem umas novidades, né? Se tornou normal que não se tenha acesso aos autos, acesso às decisões, à representação judicial, à representação policial, ao parecer do Ministério Público. Quando vieram cumprir, foi uma surpresa, vieram cumprir, fizeram, franqueei todos os aposentos e tudo, normalmente, com tranquilidade. Ao final, eu perguntei exatamente isso, do que estão me imputando, não há decisão judicial e mais. Então vamos ao interrogatório. O interrogatório é o momento de se elucidar a questão toda pela autoridade e é um momento de defesa. Foi aí a minha surpresa e a nova novidade de que eu não tinha sido intimado, eu não estava sendo intimado, era apenas o cumprimento de um mandado de busca sem a minha oitiva. Ainda vão marcar uma oitiva para mim. Ou seja, eles têm um fundamento para mim, uma medida constritiva como um mandado de busca, mas não sabem ainda, ou não sei, ou estão esperando, utilizando o mandado de busca para poder me ouvir. Então são diversas imputações que eu só tive acesso, e essa é a normalidade, infelizmente, desse, entre aspas, Estado Democrático de Direito e devido processo legal. Eu tive acesso por parte da mídia, sobre o que estavam imputando a mim. Então são diversas imputações, como organização criminosa, inserção de dado falso e outras imputações. Quando eu li a peça, eu não tive acesso à representação policial, eu tive ao parecer do MP e a decisão judicial, a representação policial, que eu não tive acesso. E eu vi que se tratava de uma peça que vem buscar diversas narrativas ao longo de diversos anos, inclusive várias superadas, e todas elas sem um vínculo lógico, muito menos sem vínculo comprobatório. Então eu estou aqui nessa entrevista para auxiliar e dar informação, e agradeço por toda essa oportunidade de vocês. Deputado, eu vou abrir a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Muito bom tê-lo aqui no Oeste Sem Filtro. O senhor lançou a pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Primeira pergunta, se o senhor acha que essa operação tem algum link, algum elo com isso, se é perseguição e se afeta de alguma forma os seus planos políticos daqui para frente. Olha, seria muita coincidência, e sabe-se que muita coincidência não existe. A gente viu aqui há uma semana um mandado de busca na residência, no gabinete do deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição. Quando se analisa os elementos, não é nem conjunto probatório ou indício, elementos, eles não existem. E logo em seguida aqui comigo, nessa narrativa que foi se construindo com imprensa para poder efetuarem este ato. Nós dois, coincidentemente, ou não, vamos dizer assim, estamos com a possibilidade de ser candidatos a prefeito. Então, quando se sabe que a perseguição que se faz, e é inequívoca e é evidente, a liberdade de expressão, as redes sociais, é uma delas, que não se pode ter a verdade nas redes sociais, ao povo, à multidão, ao legítimo, eles aterrorizam o direito democrático do povo estar às ruas. E o terceiro ponto que é abominável a eles é a oposição. E a oposição no legislativo, tão fragilizado, menor, sem desequilíbrio, e também um executivo de prefeituras, logicamente. Não se deseja que a bandeira da direita chegue a uma prefeitura, onde você deseja liberdade, e a liberdade econômica também, o bem-estar, a ordem e a segurança pública. Então, com toda certeza, eu digo, há um link aí de vontade de não querer a oposição, a direita, nestas posições.
Deputado, quem pergunta agora é Adalberto Piotto. Deputado, seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite ao senhor. O senhor citou aí o deputado Carlos Ordi. Na semana passada eu fiz a ele a seguinte pergunta, se ele tinha falado com o presidente Arthur Lira, e ele disse que o presidente Arthur Lira, naquela oportunidade, tinha dito que queria ver primeiramente os autos para depois se manifestar. Pelo que eu saiba, não se manifestou ainda. O senhor conseguiu falar, até porque isso tem se tornado uma rotina inconstitucional, arbitrária, abusiva. O senhor conseguiu falar com o presidente da Câmara dos Deputados, o seu presidente? Durante o cumprimento do mandado, eu consegui falar com ele, ele fez contato pelas pessoas, eu não estava mais com posse dos meus aparelhos celulares, e a Polícia Legislativa estava acompanhando, eu consegui falar com ele. Ele teve ciência, assim, já pela manhã do que aconteceria e prestou aqui quis saber da situação, informações, e estarei com ele o mais breve possível. Augusto. Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu pergunto se o senhor aceitará prestar depoimento, mesmo sem saber do que é exatamente acusado. Perfeito, Augusto. Se eu não tivesse menor ciência, eu pediria para certificar que eu estava pedindo, solicitando acesso aos autos, e me manteria silente. Mas como já houve a divulgação pela imprensa, e parece que agora já houve uma divulgação de retirada do sigilo, eu pedi aos advogados para ter esse contato, porque parece que são uns autos físicos apenas, e nós teremos a possibilidade. Então, eu acredito que no momento da oitiva, eu já esteja de posse de, pelo menos, parcela para poder saber o que imputam a mim e poder fazer todas as explicações. Perfeito. Deputado Rodrigo Constantino tem mais uma pergunta para o senhor. Deputado, o clima em grupos de WhatsApp e jornalistas perseguidos, como o senhor mesmo lembrou, é um clima de medo. E muitos questionam se os senhores representantes eleitos estão fazendo o suficiente ou não em relação a isso. Eu vou fazer uma pergunta muito direta ao senhor. O senhor classificaria o Brasil hoje como uma democracia? Negativo, que bom. Nós estamos já consolidado um autoritarismo com legitimação da grande imprensa, o que é pior. No caso que ocorre comigo, esse sistema ele foi adquirido por diversas instituições, inclusive estaduais. A única instituição que fez uma auditoria para saber como estava o funcionamento da ferramenta, para haver um controle de como ela deve funcionar, com um pedido dentro de um procedimento e uma conclusão. Nós apenas que fizemos isso, e quando encontramos irregularidades, nós encaminhamos a corregedoria, que é o único órgão. Se o sistema ele não é regular, o seu uso não é regular, apenas por uma decisão judicial ou administrativamente por uma corregedoria ou um controle. Foi tudo que nós fizemos. Que até hoje, se você for verificar a aquisição de uma ferramenta como essa, ela foi adquirida regularmente, com pareceres da Advocacia Jurídica Pública, da AGU, parecer técnico do oficiais de inteligência da BIM, e ainda pelos controles internos e externos, e ainda pelo TCU. Então nós é que desconfiamos que aquilo ali poderia estar sendo utilizado de uma maneira indevida. Fizemos todas as correições extraordinárias, específicas e corregedoria. Então o único órgão, a direção-geral, que foi para dentro do que oferece essa ferramenta, se ela é bem utilizada ou não. E esse único órgão, com os dados dos nossos trabalhos que ensejou essa investigação, como é que essa investigação se vira com a pessoa que está fazendo o devido controle, se isso não é uma perseguição? Quando se olha o material que foi composto, são palavras contundentes, que assustam as pessoas, você está investigando tudo. Isso é uma ferramenta que faz uma localização grosseira, não é uma localização imediata. Vai dizer se você está em Copacabana, se está na Barra da Tijuca, se está em Brasília ou não. Isso só facilita o trabalho de quem vai fazer vigilância. Não faz interceptação, adentramento nenhum. Então, se ela é ilegal, tem que ser decidida. E como ela deve ser trabalhada. Não foi o que foi feito. Foi exatamente como nós estávamos preocupados, e nós
procedemos às correções devidas. Se isso não é uma perseguição, atacar justamente uma autotutela da administração pública que um diretor-geral fez da sua própria caneta, da sua própria assinatura, fez todos os procedimentos, assinaturas, para reivindicar de quem o trabalho que estava sendo feito. Inclusive, quando nós não estávamos recebendo as notícias de como o trabalho estava sendo feito num setor específico, só contido e lotado de servidores da ABIN, oficiais de inteligência, e não policiais federais que eu levei para lá, não tinham acesso, nem gestão, nem execução, nem senhas de acesso. Quando eu fiz esse contato, não me foi passado, eu exonerei o diretor e encaminhei a corregedoria. Então nós fizemos todo o trabalho correto, nós temos documentação para isso, e agora sofremos essa medida aqui. Então, se não for perseguição, eu não entendo mais o que está... Não, a gente já está ciente, né, do que está acontecendo com o nosso ordenamento jurídico, com a nossa segurança jurídica. Deputado Alexandre Ramagem, eu vou pegar uma carona na pergunta do Constantino, que falou sobre democracia, porque a nossa comentarista Ana Paula Henkel está na audiência assistindo essa entrevista também e mandou uma pergunta aqui para o senhor, então vou aproveitar para fazê-la nesse momento. Ela pergunta se agentes da Polícia Federal podem se negar a cumprir ordens inconstitucionais sob a alegação aí de preservação e proteção da própria Constituição. O que ocorre é bastante complexo. Vem uma decisão judicial para um cumprimento de mandado. Você não pode punir uma equipe que está indo cumprir esse mandado. É dever, sim, das corregedorias da Polícia Federal, por exemplo, Corregedoria Geral e as corregedorias das superintendências regionais, notarem se está havendo alguma irregularidade, alguma arbitrariedade, alguma violação às garantias fundamentais. A própria negativa, isso se tornou comum, negativa de acesso aos autos é uma delas. Então, se está vindo um comando, tem que ser pedir uma retratação, pedir uma reconsideração e auxiliar e encaminhar ao Ministério Público, por exemplo, a uma AGU, que trabalha com os controles. Então, o que se nota é que toda a nossa comunidade jurídica, de juízes de primeiro grau, de advogados privados e públicos, promotores, defensores e delegados que trabalham com direito, estão quase que coniventes com isso ou estão assistindo sem, ao menos, fazer alguma proposição de que o que está vindo de inquéritos inconstitucionais quanto à sua abertura, inquéritos que você não tem acesso, inquéritos do fim do mundo que não encerram nunca e não devem se encerrar. Qual a transparência dessas questões? Violação de todo o sistema acusatório. O juiz é quem investiga, é quem acusa, é quem julga, inclusive de fatos que ele participa. Ou sem respeitar competências de primeiro grau, de último grau, ou quanto à pessoa. Então as irregularidades são diversas. Eu estou falando em genérico de tudo que está acontecendo. No caso aqui, é verificar que a pessoa que está fazendo as correções é a pessoa que está sendo investigada. São 30 mil logs que falam que colocaram, o diretor-geral que está pedindo 30 mil logs, que fosse alguns, mas eu que estou fazendo correção do sistema, eu vou ficar pedindo alguma coisa para o sistema? Negativo. Eu queria uma boa utilização do sistema e parece que estou sendo punido porque toda essa investigação foi feita pela publicidade que a gente deu do sistema de não ser tratado corretamente. Perfeito. Nós conversamos com o deputado Alexandre Ramagem. Obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos.